Olha só, gente, uma votação ontem em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, irritou muita gente em São Francisco do Sul. Um dos motivos é porque pegou a todos de surpresa, já que estava agendada para hoje. O outro é porque foi aprovado o projeto de lei que deixa o porto público semelhante a uma empresa de economia mista, o que autoriza o governo a usar o dinheiro em caixa do porto para outras áreas. A revolta é tão grande que os trabalhadores portuários cruzaram os braços como protesto. Eles esperavam a votação para hoje e se sentiram enganados. Os profissionais temem que, com a mudança, a unidade não receba investimentos necessários e fique defasada em comparação com os portos privados. Os braços cruzados e as bandeiras refletiam o descontentamento dos funcionários do Porto de São Francisco do Sul. Movimento que deve refletir na economia do estado, já que os caminhões não entraram e 3 navios carregados de milho e fertilizantes ficaram ancorados nos berços. A paralisação foi motivada pelo projeto de lei complementar 13 de 2017, que transforma o porto público, que hoje é autarquia, em uma empresa de propósito específico, semelhante a uma empresa de economia mista. Com isso, o governo conseguiria retirar dinheiro do caixa do porto para utilizar em outros setores, como saúde, educação e segurança, por exemplo. A votação que estava prevista para acontecer na Alesc nesta quarta-feira foi antecipada. Manobra que foi comparada a golpe pelos sindicalistas. E a gente pegou tudo de surpresa, todos os munícipes, os francisquenses, porque a gente sabe que foi um golpe em cima dos trabalhadores, porque tinha um compromisso de vários deputados. O dinheiro do Porto Público tem que ficar em São Francisco do Sul, no caixa do Porto Público. Mesmo com a mudança na administração, os trabalhadores alertam sobre a ilegalidade da transferência de recursos. Hoje, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, prevê que todo investimento deve ser revertido em benefício do porto. O órgão regulamentador da atividade barrou, por exemplo, os 30 milhões de reais que seriam utilizados para a criação de uma terceira pista na rodovia 280, que dá acesso ao terminal. Mas o governo acredita que a transferência de recursos é possível. E durante a votação, os deputados aprovaram a emenda por 27 votos a 7. O deputado Darcy de Matos, líder do governo na bancada, comentou a decisão. Nós queremos que parte desse recurso seja utilizado no acesso a Araquari, Barra do Sul e, sobretudo, a São Francisco do Sul. Hoje em Bituba já é assim, está dando certo, por isso a ideia de também se implantar em São Francisco? Exatamente, isso faz parte do marco regulatório dos portos nacional. O porto de Bituba é um exemplo, que era um porto praticamente inexistente, inoperante, e hoje é um porto pujante, um porto que está crescendo muito e que tem trazido muitos empregos e muitos impostos para Santa Catarina. Atualmente, o porto tem em caixa 109 milhões de reais, que seriam utilizados no ano que vem na implantação de novos gates, portões de saída, que dariam maior vazão para as cargas, além do fechamento do berço, uma área que daria mais espaço para a circulação de caminhões. 2 pontos que hoje travam a movimentação de veículos e maquinários dentro do terminal nos horários de picos. No orçamento de 2018 não está incluso, por exemplo, a aquisição de um equipamento chamado de chip loader. Ele é destinado para o setor de carregamento de grãos. Avaliado em 50 milhões de reais, o equipamento dobraria a capacidade de exportação graneleira do porto, o que dispensaria a chegada e implantação de novos terminais portuários privados. Mas tudo isso passa pelo setor de investimentos. Sem investimentos, os trabalhadores temem que o porto perca na competitividade e na movimentação de cargas. O governo do estado quer, no nosso linguajar, quer meter a mão grande em cima do dinheiro que foi fruto do Porto de São Francisco do Sul, do suor dos trabalhadores aqui. O Porto de São Francisco do Sul precisa de algum investimento, porque senão ele vai ficar sucateado com o tempo, se essa verba toda for destinada para outras finalidades, né? Se a gente não tiver caixa no porto público, a gente vai ficar sem investimento. E sem investimento, o porto público ele não fica competitivo, a gente perde carga para outros portos. Atualmente, o porto público é considerado o 4º maior em embarque de grãos do país e o 2º maior porto do Brasil em volume de carga não containerizada. Movimentação que deve render cerca de 70 milhões de reais em faturamento só em 2017.